Estamos de volta com o Balanço Geral aqui na tela da TV Cidade e Record TV. Começa agora, através do Grupo Cidade de Comunicação e a rede de emissoras afiliadas à Record TV em todo o Maranhão, o primeiro dia de sabatina das eleições 2022 com os candidatos ao Senado Federal, aqui no Balanço Geral. Aqui eles têm espaço para falar sobre as suas propostas para ser representante do Estado do Maranhão no Senado em Brasília, pelos próximos 8 anos. Esta sabatina segue algumas regras. 7 temas foram escolhidos pela banca de jornalistas da TV Cidade. São eles: saúde, educação, economia, infraestrutura, segurança, turismo e cultura. Destes, 3 serão sorteados e irão pautear aí a entrevista nos próximos 40 minutos. A ordem dos sabatinados foi realizada através de sorteio, na presença dos assessores de todos os candidatos. Hoje nós vamos iniciar conversando com o candidato Roberto Rocha, do PTB. Candidato, boa tarde, seja bem-vindo. O nosso tempo começa a partir de agora. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, amigos da TV Cidade. Candidato, vou sortear o primeiro tema de hoje. Vamos saber qual vai ser o nosso tema. Economia. Primeiro tema de hoje, economia. Bom, candidato, o orçamento secreto tem sido aí recorrente neste período eleitoral. Todo mundo fala de orçamento secreto. Qual a sua posição sobre a existência deste controverso dispositivo? O senhor fez uso do orçamento secreto durante o seu mandato? Olha, Sérgio, essa é uma questão que foi colocada na pauta nessa campanha muito fortemente pelo meu concorrente, o ex-governador Flávio Dino. Ele se colocou como paladino da moralidade e como que alguém que podia ter alergia ao orçamento secreto. E ele que deu mais ênfase a esse apelido, orçamento secreto. Na realidade, o orçamento é uma lei. E o Congresso aprova e é publicado no Diário Oficial. Não há como chamar de secreto. Basta procurar. Eu mesmo fui acusado de ter utilizado 21 milhões e meio do orçamento secreto para a Codevasf. Eu poderia ter muito constrangimento, confesso a você, se fosse acusado de não trazer dinheiro para o meu estado, que é o que mais precisa no Brasil de recursos federais e de investimentos. Quando fui acusado pelo ex-governador, como sempre, joga pedra, esconde a mão, ele colocou em um blog de Brasília, que é pago pelo governo do Maranhão, o blog do Noblar. E eu fui e disse, não, mas não tem secreto, tanto é que sabe o valor. E eu mostrei o que era os 21 milhões e meio. Por exemplo, hoje que dia é? 10. 12. 11. 12? 11. São 12. Muito são bem. 12. Pois no dia 9 desse mês, 3 dias atrás, foi publicado no Diário Oficial da União o edital de licitação de mais uma ponte sobre o Rio Mearim, ligando Pedreiras Trizidela. Se você for lá agora, você vai ficar 1 hora na avenida, engarrafado, porque não consegue passar. Se é uma ambulância, o paciente morre. Todo mundo que é da região do Médio Mearim sabe disso. O ex-governador Flávio Dino prometeu durante 7 anos. Ele nunca passou da promessa, não fez sequer o projeto. Pois nós, além de fazer o projeto, viabilizamos o dinheiro da obra. E uma parte desses recursos que ele chamou de secreto é para isso, para a obra de infraestrutura. Assim, também em relação à ponte que liga Pindaré a Monção, Trizidela de Monção, que é o nosso projeto ligar o Vale do Pindaré à Baixada Maranhense, tirando do isolamento 3 importantes municípios, que é Pindaré, Monção e Penalva. A estrada já está até sendo feita com emenda do senador Roberto Rocha. Nada de secreto nisso. Também tem uma rodoviária belíssima que nós vamos fazer no município de Barra do Corda. Tem um mercado em Santa Inês que é um mercado o mais bonito do interior do Maranhão. Então são obras de infraestrutura. Quando se trata de recursos da saúde, que é o que foi objeto da acusação do ex-governador, mais recursos originários do Ministério da Saúde. Sabe para onde é que eu boto minhas emendas? É por isso que ele não vem para o debate. Eu já esperei ele. Amanhã tem aqui na TV Cidade. Pois olha, alguém, por favor, avise o candidato Flávio Dino que tem debate amanhã mais uma vez. Que é para a gente discutir o quê?
A gente discutia o governo dele, ou o governo do Brandão? Não. Chega de fulanização. Passamos a vida inteira, décadas. Sarney contra Sarney. Aí o sujeito se elege com uma bandeira contra Sarney. Se reelege com a mesma bandeira contra Sarney. E agora, para ser candidato, depois de passar 8 anos, sem nenhuma obra estruturante, se orgulhando de dizer que o povo tem que sair de casa para ir comer fora, porque na mesa da sua casa não tem comida, ele se alia com Sarney para ser candidato a senador. Ou seja, é importante a gente discutir o Estado. De modo, Sérgio, que orçamento secreto é uma espécie de orçamento que vem de emendas parlamentares. Quando o nome diz emenda parlamentar, não tem nada a ver com o executivo federal. O senador Roberto Rocha, dos 3 senadores do Maranhão, é o que menos fez uso dessa emenda. As pessoas não entendem. Mas, cá, mas você que é mais amigo do Bolsonaro. Não, não sou amigo do Bolsonaro. Nem ele é meu amigo. Isso não é uma ação entre amigos. Isso é política. Eu sou representante do Maranhão. Eu sou amigo do Maranhão. Seja quem for o presidente, se amanhã for o Sérgio, for o João, o José, está lá eu cobrando para o Maranhão. Agora, eu, efetivamente, dos 3 senadores do Maranhão, sou o que mais recebi recursos desse tipo de emenda. Por quê? Porque ela é definida pelo parlamento. Quem decide é o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Por uma razão ou por outra, eu recebi poucos recursos. E o pouco que eu recebi, eu apliquei em obras de infraestrutura no Maranhão. Agora, eu gostaria muito que tivesse o debate. Já que o ex-governador fala tanto desse assunto, a pergunta que não quer calar é: senador executa orçamento? Não, quem executa é o executivo. Todo mundo sabe disso. O parlamentar federal, o senador, o deputado, destina o recurso para o município ou para o estado. A segunda pergunta é: então o governador Flávio Dino recebeu quanto desse tal orçamento secreto? Sabe quanto que ele recebeu? Ele não vem aqui, porque ele quer secretamente ficar com isso debaixo do tapete. Ele recebeu 45 milhões de reais. Desses 45 milhões de reais, o governo Flávio Dino, recebeu 33 milhões, já foram pagos. Agora, alguém sabe me dizer para que foi esse dinheiro? Para onde foi? Executado em quê? Perguntado numa entrevista em outra emissora, ele disse que não sabia, que deve ter recebido, mas que ele não sabia. Bom, aí nesse caso, esse sim, a gente pode dizer que é secreto. Candidato, o senhor tem mostrado os números do baixo desenvolvimento do Estado, de acordo com os dados registrados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que coloca o Maranhão, né, como um dos estados com pior índice de desenvolvimento. O que fazer para reverter essa história? O que o senhor tem feito no Senado Federal para poder trazer investimentos nacionais e internacionais para o Estado do Maranhão, para tentar reverter essa triste história do desenvolvimento dos municípios do Estado? Olha, Sérgio, para não parecer que a gente está apenas jogando pedra no adversário, falando mal de quem quer que seja, eu acho que é importante que cada eleitor, e eu também sou eleitor, eu também tenho responsabilidade com o futuro dos meus filhos, dos meus netos. Portanto, qualifico meus votos. É importante que a gente tenha a definição clara da função de cada um. O que é que faz um senador? Qual a função de um senador, por exemplo, de um deputado federal? Que muitas vezes há uma confusão, as pessoas acham que é a mesma coisa. Ora, se fosse a mesma coisa, convenhamos, né? Não precisava ter 18 deputados federais e 3 senadores. Nós teríamos 21 senadores ou então 21 deputados federais, correto? Bom, então o senador, ele é eleito pelo voto majoritário. O senador é eleito pelo voto proporcional. Então você tem uma proporção de votos e você elege. Bom, o deputado, portanto, ele representa mais o município. Ele às vezes é votado no município, de uma região, na outra região ele não tem nada na outra região. Já o senador é no estado todo. Então está na cara que no exercício do mandato,
O deputado olha mais o interesse do município e o senador tem que olhar mais o interesse do Estado. O Estado. Ora, se o senador tem que ter uma visão estadual de desenvolvimento, imagina você, o governador, que além de ser majoritário, é do executivo. Então, você perguntou, o que tem feito o senador Roberto Rocha? O que faz o senador? Leis, legislar e fiscalizar. E serve de ponte para trazer recursos do governo federal para o Estado e para o município. Ok. Quais as leis que nós fizemos nesse período? Diversas leis. Eu posso citar aqui uma das mais importantes, que é a Zona de Exportação do Maranhão, que é um novo marco legal das ZPEs. O que é uma ZPE? ZPE é um distrito industrial. O que é um distrito industrial? É um condomínio de empresas, ao invés de ser de casa e apartamento, é de indústrias. E quando ele é voltado para exportação, tudo é em grande escala. Nada é em pequeno, não vende para exportação nada a granel. Tudo é em container, em navios, é muita quantidade. Assim que a China encontrou o seu desenvolvimento, a Índia, os Estados Unidos, os países do mundo todo. O Brasil tem uma ZPE, uma única ZPE em Fortaleza, que sozinha dobrou o PIB do Ceará. Sozinha dobrou o PIB do Ceará. Muito bem, nós temos São Luís. O que São Luís exporta? O que sai pelo porto de São Luís todos os dias? Se a gente for lá agora na litorânea, nós vamos ver. Os navios levando o quê? Minério bruto, do jeito que tira do chão, soja, milho, grãos, do jeito que tira do chão lá na região sul do estado, e agora voltou a produção de alumínio, que é energia sólida, bruto. Ou seja, nós vamos fazer panela, ração animal ou prego em qualquer outro lugar do mundo, menos no Brasil. Então nós estamos praticando uma política de Robin Hood às avessas. Então é o mais pobre mandando emprego e renda para o mais rico. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender para você e para os nossos telespectadores principalmente. Como é que nós vamos gerar emprego se a gente está exportando emprego? Se você exporta o minério do jeito que vem, você tem um benefício, você não tem imposto. É a Lei Candir. Mas se você fizer uma fábrica de prego, por exemplo, ou de trilho, aí você é punido, você tem que pagar imposto, se for para exportação. A mesma coisa é de ração, a mesma coisa de panela. Então eu estava trazendo aqui agora a Tramontina. A Tramontina tem uma fábrica de panela nos Estados Unidos, só para o mercado americano. Mas ela vai fechar a fábrica nos Estados Unidos para montar aqui no Brasil. Por quê? Porque é mais interessante economicamente para ela montar uma fábrica de panela em São Luís para exportar para os Estados Unidos. Porque todo país tem política de incentivo às exportações. Na economia diz, o que importa é exportar. Porque entra dólar, entra emprego, entra desenvolvimento. Ora, se você produz nos Estados Unidos, você não tem incentivo nenhum. Você concorre normalmente com as demais. Mas se você monta no Brasil para exportação, você tem todos os incentivos, você não vai pagar nenhum tipo de imposto. Desde a montagem da fábrica, eles fizeram conta. Não vale a pena nem tirar de lá e trazer para cá as máquinas. A diferença foi de $1 milhão, de comprar tudo novo, tudo zero. Porque você vai comprar de qualquer lugar sem imposto. Você monta e você traz os insumos, por exemplo. Você faz uma panela, hoje normalmente a tampa é de vidro. E a tampa vem da onde? A tampa vem da China. Mas São Luís está bem próximo do mercado asiático pelo Canal do Panamá. Então, a Tramontina é do Rio Grande do Sul. Está muito distante dos mercados. Nós estamos, o lugar mais próximo dos Estados Unidos qual é? No Brasil? É São Luís. Ora, e qual é o melhor porto das Américas? De São Luís. Além de tudo, São Luís é a Amazônia, como é Alcântara. E São Luís está perto do mercado europeu. Então você está aí com as condições infraestruturais para poder fazer um grande distrito industrial em São Luís, um não, vários. Então você já pensou aqui chegar a 5, 50, 200 indústrias de porte para poder se instalar em São Luís? Aí sim,
você vai poder bater no peito e dizer, eu sou funcionário da Apple, eu sou funcionário da Nestlé. A Nestlé, por exemplo, está procurando montar uma fábrica de ração animal da Purina, só para pet, dos Estados Unidos. E onde é que nós estamos conversando para ela montar essa fábrica? Em São Luís. E quais são os produtos que já tem na porta de casa? O minério, e eu estou tratando com empresas da Rússia. Você sabia que a Rússia é o país do mundo que mais tem estradas de ferro? Lá eles têm um programa chamado Caminhos de Aço, de Ferro. E aí a gente está trazendo para cá, para eles conhecerem, não é conversa de candidato, isso é lei. Aí a gente trouxe agora a Toyota. A Toyota veio, o presidente da Toyota, para poder conhecer a Zema. E a Tramontina também, porque tem o alumínio, você tem o ferro e você tem os grãos. Mas não é só isso, você tem possibilidade de indústrias a 1000 aqui em São Luís. Agora, qualquer pessoa só vai botar o seu dinheiro, só vai colocar o seu capital. Você tem fator de produção 3, terra, capital e trabalho. O que nós temos bastante aqui? Terra. O que nós temos bastante aqui? Trabalho. O que falta? Capital. O que Singapura é? Metade de São Luís. O que Hong Kong é? Metade de São Luís. O que eles têm muito? Capital. O que eles têm pouco? Trabalho. E não tem terra. Isso é uma troca de interesses. Mas vem cá, eu pergunto a você, com toda sinceridade, se você ganhasse na Mega Sena agora, ou você que está me ouvindo, você investiria seu dinheiro na Venezuela, em Cuba ou na Coreia do Norte? Não. Agora me explica, como é que você vai convencer o sujeito a trazer o dinheiro dele, seja um brasileiro ou um estrangeiro, para investir no Estado em que tem um governador que toma empresa de pessoas, empresas, não é serviço público não. Isso aqui, por exemplo, é um serviço público, é uma concessão, tem um contrato, como a Globo. Então imagina Bolsonaro, porque não está gostando do trabalho da Globo, a Bolsonaro toma a concessão, quebra o contrato. O mundo se acabava, né? Ele não fez. Ele pode até, ao cerrar o contrato, não renovar. É um direito do poder concedente, que é federal. Agora você imagina ele tomar a Globo, a empresa privada. Pô, foi o que foi feito aqui com uma empresa de ferryboat. Desmantelaram a empresa, tomaram a empresa, o velhinho morreu. O velhinho morreu, está aí o serviço. A população mais pobre do Brasil sendo humilhada diariamente. Trouxeram o ferryboat do Pará, de Rio. Eu que alertei para o perigo, pela tragédia. Você viu o que teve no Pará essa semana? Já encontraram 16 ou 18 corpos. Um ferryboat afundou no Rio do Pará. Rio! Imagina que aqui é o Boqueirão. Mas foi só uma empresa? Não. Tomou a empresa dos médicos, o hospital. Mas vem cá, e quantas decisões judiciais o Maranhão tem? Decisão judicial de reintegração de posse que não é cumprida. Porque o comunista não respeita direito de propriedade, que é o alicerce da democracia. Tem centenas, se não milhares. Minha família mesmo tem 2. Você sabe, invadiram o terreno da Rádio Capital, a torre, derrubaram a torre, quebraram os transmissores, tocaram fogo. Nós conseguimos na justiça o direito de reintegração de posse, mas o governo não faz. Porque ele quer que eu arrume, em vez de polícia para cumprir a decisão, milícia. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Bom, e o que fez agora a Suzano, que é a maior do mundo na área? Ela teve queimada um estoque grande de madeiras da sua indústria de Imperatriz, tocaram fogo, né? Esquerdistas com essa esquerdopatia maluca, e a empresa tem 6 áreas no Maranhão invadidas, com decisão judicial de reintegração de posse, mas o governo não respeita, não cumpre. Então o que a Suzano vai fazer? Vai pegar agora 2 bilhões de dólares, que é uma nova fábrica, e ao invés de fazer no Maranhão, vai fazer no Mato Grosso do Sul. Então eu pergunto a você, eu por acaso sou mágico? Para como senador eu transformar a ideia das pessoas que enxergam no Maranhão o lugar mais inseguro do Brasil hoje para fazer investimentos? O que precisa ser feito? Leis para gerar marco regulatório, segurança jurídica, confiança, previsibilidade.
como fizemos com o marco das ferrovias, como fizemos com o marco legal do saneamento básico, o relator foi o Roberto Rocha, como fizemos com a ZPE, com o marco legal das ZPS, como estamos fazendo com vários alterações de leis para trazer para esse momento novo. Agora, o Maranhão está numa direção em que estava muito mais à esquerda do que estava o Brasil. O Brasil deu uma guinada liberal. E hoje você tem investimentos privados no Brasil adoidado. Por exemplo, aqui no Maranhão, a Infraero tinha 2 aeroportos. O de São Luís e o de Imperatriz. Estava se acabando aí. Eu acompanho o senhor nas redes sociais e acompanho os seus adversários também. E acompanhei uma vez uma entrevista que o senhor deu e um dos jornalistas perguntou: candidato, o Maranhão é um estado pobre? O senhor respondeu: não, o Maranhão é um estado empobrecido. O que o senhor quis dizer com isso? O Maranhão é um estado empobrecido, porque ele é muito rico. É verdade que ele é muito injusto e desigual e com muitos pobres. Você pode dizer que no estado que é de uma região nordeste, que tem problemas grandes de falta, que é água, numa transição entre o semiárido e o semiúmido, que tem, comparando com o norte, que tem excessos, que é água. Depois das pessoas, o que mais importa no lugar é água. O Maranhão tem uma faixa de transição que tem 12 bacias hidrográficas. Nós temos mais de 5.000 quilômetros de rios perenes. Nós temos 640 quilômetros de costa no mar. Essa água, que normalmente essas bacias cujas nascentes estão no sul do estado, elas vêm correndo pelo mar, pelo estado e deságua onde? A água do rio. No mar. Daí a razão da cor das nossas praias, da água das praias. Não é sujeira. É a influência das águas dos rios e dos mangues. O Maranhão mais o Amapá tem mais mangue que o resto do planeta. Então o Maranhão tem um estoque de terra pronto para produzir 1 milhão de toneladas de camarão marinho em cativeiro. E onde é que produziria isso? Na Baixada Maranhense. Por que o nome é Baixada? Porque é baixo. No sul é a região alta e no norte é a região baixa, está no nível do mar. Como o Maranhão tem muitos rios, e esses rios eles estão assoreando, e também tem em São Luís a maré muito alta, que sobe e desce de 6 horas, a água do rio está perdendo força de ir para o mar e a água do mar está entrando nos rios. Então a primeira vítima é a Baixada Maranhense, que só tem água salobra agora. Mas se você for em Arari, por exemplo, tem o rio Mearim, a água lá no rio já está salobra, não serve mais para consumo humano. Então você tem a região pobre, que é a Baixada Maranhense, com milhões de pessoas. E o que essas pessoas produzem? Como que essas pessoas vão sobreviver se não tem nem água? Aí você pergunta assim, será que é um castigo de Deus? Será que foi cometido algum pecado para durar o resto da vida? Não. A maior pobreza do Maranhão é de espírito público. Porque os políticos do Estado fizeram há tempos uma opção perversa, cruel e excludente de fazer a exploração política da pobreza. E nós queremos fazer a exploração econômica da riqueza. Qual é a diferença disso? A diferença disso é alguém que assume o governo prometendo sonho e ao final você tem ao lado, no estado do Piauí, segundo o IBGE, de cada 100 municípios, aliás, da lista dos 100 piores municípios, não tem mais nenhum do Piauí. Nenhum do Piauí. Não sou eu que estou falando. Entre bem aí nas páginas, nas redes sociais do governador Wellington Dias. Ele está comemorando que o Piauí saiu do mapa da fome. Enquanto isso, o mesmo IBGE diz o quê? Que dos 50 piores do Brasil, quantos são do Maranhão? 40. 40 são do Maranhão. Ele recebeu o Estado numa situação ruim, é verdade. Mas para cada 10, tinham 4. Agora para cada 10, tem 8. E entenda, Sérgio, você não conhece os números do governo dentro do mesmo período de governo, de 4 anos. Não dá tempo. Você conhece os números de um governo no governo seguinte. Esses números que nós estamos falando são números de 2019, que refletem o primeiro mandato do governo Flávio Dino. O pior está por vir, quando saiu o resultado do IBGE agora. Porque o segundo mandato dele conseguiu ser muito pior do que o primeiro. Até porque no segundo ele governou de frente para o Brasil, de costas para o Maranhão.
pegou centenas de milhões de reais dos maranhenses, que vieram através de impostos altíssimos, que aumentou a alíquota. O único governador na história do Maranhão que aumentou a alíquota de ICMS foi Flávio Dino. Eu queria que ele estivesse aqui para me dizer que não é. Ele arrecadou vendendo carro e moto de pessoas pobres. Você tem moto? Não. E você conhece alguém que tem uma BMW, uma Harley Davidson, não tem? Conheço. Essas pessoas tiveram algum aborrecimento? Não. Mas ele não tomou moto de quem tem dinheiro. É porque pagou IPVA? Não. É porque dá um telefonema e resolve na mesma hora. Ele tomou moto do pobre, que não tem para onde recorrer. Muitos fizeram foi quebrar a moto e o carro. E quanto que rendeu a venda dessas motos? Foram vendidos como sucatas. Os caras não compraram à vista. Ficaram com o carnê da dívida. E aí, quanto que rendeu? Será que nós, maranhenses, não temos direito de saber? Temos o direito de saber. Mas ninguém sabe. Isso é secreto. Agora, o que não é secreto? É que o IPVA é o imposto compartilhado entre o Estado e o município. 50% é do governo do Estado, 50% é da prefeitura. Então, se São Luís tem placa de moto, placa de carro, ok, vendeu. Quanto que arrecadou? Uma hipótese, R$1 milhão, tem que depositar 500 mil na conta do município. Pergunte qual município que recebeu. Um apenas. Nunca recebeu. Ou seja, além de tomar o patrimônio da pessoa física, ele usurpou com apropriação indébita o dinheiro dos municípios. E com esse dinheiro o prefeito deixou de fazer isso ou aquilo. Muito bem. Então, com esse dinheiro todo que ele arrecadou, ele fez propaganda para ele, pagando empresas da mídia nacional. E tornou-se um nome nacional, é verdade. Se você for em qualquer lugar do Brasil e perguntar o nome do governador do Paraná, que é filho do Ratinho, que é um artista, do Rio Grande do Sul, da Bahia, ninguém sabe. Mas se você perguntar o nome do governador do Maranhão ou de São Paulo, eles sabem. Então ele usou o Maranhão como uma esponja, pegou o dinheiro e usou lá fora o benefício da imagem dele. Ok. Na hora que vierem esses números do segundo governo, aí você vai ver o que é o desmantelo completo. Bom, agora, voltando ao que interessa para mim, que é falar de projetos que mudam a vida das pessoas. A Baixada Maranhense é uma região que se assemelha demais com que lugar do mundo? É, porque não é possível que só seja no mundo aqui que tem esse problema. Não. Guayaquil, no Equador. É a maior cidade do Equador. Está na mesma linha, na linha do Equador. Então, Guayaquil produz... Eu não sabia, eu recebi recentemente um empresário que é de Guayaquil, veio tentar se instalar no Maranhão, não conseguiu e foi se instalar no Ceará. Hoje ele tem mais de 1.000 hectares de lâmina d'água de criação de camarão marinho em cativeiro. Tem 3 tipos de camarão. Camarão de água doce, que não tem mercado, camarão marinho pescado em alto mar, que cada vez é menos, e camarão marinho em cativeiro. Ok. Guayaquil produz 1 milhão de toneladas de camarão marinho cativeiro por ano. Guayaquil tem 264 mil hectares de lâmina d'água de camarão. Sabe quantos o Maranhão tem? 40 hectares. E aí, o americano consome 1 milhão de toneladas de camarão por ano. E tem um bilionário americano interessado em investir. E descobriu que o Maranhão é o melhor lugar do mundo. E aí ele veio, esse sujeito lá, que está empresário do Ceará hoje, veio aqui. E ele descobriu que tem um político com a cabeça mais aberta, que está interessado em desenvolvimento. E aí, 1 hectare de camarão gera um emprego. É diferente de gado, que você tem tantos 1.000 hectares, tantos 1.000 boi, e você tem poucos empregos, entendeu? E esse sujeito, ele tem desde a larva até o frigorífico. É toda a cadeia produtiva. Então, veja, nós temos condição de fazer isso funcionar aqui na Baixada Maranhense. Além do camarão lá, eles produzem muito banana e arroz. Então, esses 3 itens da pauta de exportação deles são os maiores, só perde para o petróleo. Agora, e a Baixada produz o quê? Nada. E por que tem que ser assim? Ah, mas não tem nem água. Porque a água salgada entrou, a língua salina toma conta da Baixada toda. Tá bom, então qual é a solução? A solução é fazer uma obra de engenharia, de infraestrutura hídrica, para que você separe a água salgada da água doce. Isso se chama Diques da Baixada. Esse projeto é a primeira emenda do senador Roberto Rocha.
quando cheguei em Brasília, no Senado, em 2015. Olha o tanto que demora, Sérgio. Você sabe quanto tempo demorou só o EIA-RIMA? O EIA-RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental, 4 anos. Aí esse projeto tem 75 quilômetros. Começa em Viana e termina lá em Bacurituba, depois de Cajapió. Em cima fica uma estrada. E embaixo um canal navegável, porque o dique é feito com material do próprio campo, no verão. Ora, e aí você tem que fazer os estudos ambientais, tem que fazer todos o projeto de engenharia e os projetos complementares. Isso demora. É caro demais e não dá voto. Não dá voto. Agora eu te pergunto, qual é a chance de você fazer uma obra de engenharia sem o projeto? Qual é a chance de você tirar do papel aquilo que não está no papel? Qual é a chance de você ganhar na Mega Sena sem jogar? Vem cá, me aponte uma única obra estruturante do governo Flávio Dino em 8 anos. Uma, me diga aí. Você é homem de imprensa, formador de opinião. Você já me fez aqui algumas perguntas, vai fazer mais. Pergunto só isso para você. Uma única obra de infraestrutura que promova o desenvolvimento. Que pode dizer, bom, com essa obra aqui vai ter desenvolvimento, a economia vai crescer, vai gerar emprego e as pessoas não vão precisar ir embora do Maranhão, deixando no peito da mãe e do pai só a dor da saudade. Vai ter emprego aqui. Diga aí um. Eu estava ontem numa carreata no Anjo da Guarda. Eu dizia para os colegas políticos, gente, percebam vocês, se esse bairro aqui, que está do lado do porto, se o porto de São Luís fechar, ele não tem efeito prático para ele. Imagina se fecha o porto em Santos, o porto em Fortaleza ou em Recife. Eu não vou nem falar de Singapura e Hong Kong. Agora, quer uma prova cabal do que eu estou falando? Que o porto não interage com a economia da cidade? Você vem pela BR-135, tem aquele ramal que vai até o porto. Aí você vem ali da barragem do Bacanga, duplica, que é a Avenida dos Holandeses, até a entrada do Anjo da Guarda, não é isso? É duplicado. Por da entrada do Anjo da Guarda até o porto aqui não é duplicado. É uma rua simples. Por quê? Porque o porto não tem nada a ver com São Luís. Porque o porto é uma porta de saída. Não entra nada. Então nós de São Luís ficamos literalmente a ver navios. E a pergunta é, cadê o governo? Será que a função de um governador é fazer rua e praça? Não é fazer rua nova, porque não tem nenhuma. Nenhuma avenida nova, nenhuma. Como tem da Rosiana, como tem do Luiz Rocha, como tem do Castelo, do Cafeteira, do Lobão, do João Alberto, do Jackson. Nenhuma artéria nova, nenhuma. O que você tem aí é pintando rua na época de eleição com dinheiro do BNDES, que vai ter que pagar. Então se a função do prefeito, do governador é só isso, então ele não é governador, ele é um prefeito estadual. Bom, se o governador usurpa a função de um prefeito, que é fazer rua, prefeito é fazer rua, praça, iluminação pública, limpeza, quem é que vai fazer a função do governador? Quem é que vai fazer? Aí você vai entrar num debate, uma coisa que às vezes é muito sensível, restaurante popular. Você diz assim, Roberto, tu conhece Brasília? Conheço. Eu mudei para Brasília com 9 anos de idade, meu pai é deputado. São Paulo, conheço São Paulo. Brasília tem a maior renda per capita do Brasil. São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Lá tem restaurante popular? Tem. Tem Brasília, tem São Paulo. São Paulo, inclusive, se chama Programa Bom Prato. Você já assistiu algum debate de candidato a governador em São Paulo ou Brasília? Assisti. Você já viu eles falando orgulhosamente de ter aumentado o número de restaurante popular? Não. Mas vem cá, e por que tem que ser assim no Maranhão? Onde é que está a segurança alimentar? Se você chega em Santa Inês, se você chega em qualquer cidade, onde é que é feito o restaurante popular? É na avenida principal. E quem usa? Quem vai comer lá R$1? O comerciante, aliás, os comerciários, as pessoas que estão trabalhando lá, os já empregados. E quem é que paga a conta? Aqueles que estão na periferia, que estão sem comer. Aqueles é que pagam a conta, que é a maioria da população do Maranhão. Ora, então o programa só serve a uma pessoa politicamente, ao governador, porque lá que dizem que o que não dá foto de fotografia, não dá voto. E onde é que é feito? Em São Paulo. Você não vê. Por acaso você já viu algum restaurante popular na Avenida Paulista? Não. Na Faria Lima? Tem que ser, no Maranhão tem que ser assim, porque tem um cara que chegou aqui de paraquedas, era juiz, ele acha que veio fazer favor governar o Maranhão, ele não debateu o Maranhão durante o governo,
não debateu o Maranhão e não debate na campanha. Vem cá, e aí? Eu não quero debater com o Flávio Dino, gente. Eu não quero debater se ele é isso, aquilo, não me interessa. Eu não quero debater nem o governo. Eu quero debater o Estado. O meu Estado, o Estado que a gente mora. O Estado dos meus filhos e dos meus netos. Eu tenho procurado cumprir com a minha obrigação, Sérgio. Eu gostaria que tivesse. E se ele estiver ouvindo, ou algum comunista, ligue aqui. Pode ligar para fazer programa, pergunta ao vivo? No momento, depende da direção. Pode? Pois então, ligue, Flávio. Diga assim, ó, Roberto, explica aí por que tu fez isso no mandato e que tu envergonhou o povo do Maranhão, do Brasil. Pode perguntar. Não tem problema, isso aqui não é troca de compadre, não. De comadre, não. Isso aqui é política, a gente não representa a nossa vontade. Eu não tenho nada contra ele. Nada, pessoalmente, nada contra ninguém. Eu fui o relator da CPI do BNDES, do Senado, Sérgio. Eu fui o relator. Eu duvido dizer que eu atrapalhei o governo do Maranhão algum dia. Em nada. Que isso? Agora a gente não pode ficar numa situação onde está todo mundo com medo. Não, porque não pode, porque se não sei o quê. Vem cá. Mas se eu que sou senador, se eu não me manifestar, que exemplo de covardia eu vou estar dando para o eleitor? Se eu que quero ser senador, eu não tenho coragem de enfrentar um debate com o meu concorrente, qual é o exemplo que eu vou estar dando de covardia para o eleitor que quer que eu represente ele? Como é que eu vou ter condição de contratar um advogado que eu vejo que ele é frouxo, covarde e que, a sinal de qualquer perigo, ele dobra o beco? Eu não vou contratar esse advogado, eu não vou assinar uma procuração para ele. Então por que ele acha que o eleitor tem que dar uma procuração, um voto para ele representar esse eleitor lá em Brasília? O homem público não basta ser público. Ele tem que ser homem também. Ele tem que ser homem. Ele não pode ser calça frouxa. Ele não pode dizer que é isso e fazer outra coisa. Ah, porque debate é uma coisa que não pode. Imagina você. Meu telefone não está aqui. Isso não ia te dizer como foi que ele falou um dia desse. Que é um desrespeito à população fugir do debate. Vem cá, e o que ele está fazendo? Lembra do Lenin? Lá da Rússia, da União Soviética, acuse os seus adversários do que você faz e do que você é. Diz uma coisa e faz outra. É o comunista de carteirinha. Candidato, nós estamos com o nosso tempo praticamente estourado. Teria mais 2 temas para debater aí, para colocar em pauta com o senhor. Né? Mas nós temos 4 minutos. E eu quero dispensar esses 4 minutos para as suas considerações. Não, eu quero que você faça qualquer pergunta que você acha que o eleitor gostaria de fazer no seu lugar. Pode fazer. Ok. Os seus adversários, eles colocam que o senhor tem projetos mirabolantes, inexequíveis, utópicos e às vezes até fantasiosos. Qual a posição que o senhor tem com relação aos projetos que o senhor apresentou até agora? Para quem realmente governa fazendo rua, tem que achar tudo utopia. Por exemplo, nós hoje estávamos gravando, mostrando o Diário Oficial da União, essa semana, o edital de publicação da ponte do Bonfim para Ilhinha. 2.700 metros, uma ponte. O eixo Taquibacanga é maior que a cidade Imperatriz hoje. Quem mora lá sabe a dificuldade que tem para poder vir para a cidade. Pois nós vamos fazer uma ponte ali. Nós estávamos mostrando, aqui, ali debaixo da ponte São Francisco, aquela avenida que tem ali, aquela ponte, meu pai fez, tem 40 anos, nunca fizeram as orelhinhas, como é que chama? As alças. Olha como está a Avenida São Francisco, a Avenida Castelo Branco. Quebrou os comerciantes tudo. Desempregou as pessoas que estavam lá. Porque não tem governo. Aquela avenida, se for lá agora, os meninos estão jogando futebol. Bom, e você diz assim, e o DIC da Baixada, o que é isso aqui? Eu já investi mais de 14 milhões de emenda minha nesse projeto. E a Lagoa da Jansen, que saiu agora. Eu convido você. Olha no Diário Oficial da União do dia 9 desse mês, dia 9, antes de ontem. Publicado no Diário Oficial da União, o edital de licitação da primeira etapa das obras da Lagoa da Jansen. Obra, não é mais projeto. As comportas. Porque ali tem 2 comportas, nenhuma funciona. A gente colocou 8 milhões para fazer as trocas das comportas. E as obras todas estão dando mais de 260 milhões de reais, que é a drenagem, para dragar tudo aquilo. Sabe por que não começou ainda? Porque o seu Flávio Dino nunca autorizou a Secretaria do Meio Ambiente a liberar a licença ambiental. Nunca liberou. Então me diz onde é que está
Onde é que está a fantasia dessas obras, gente? Aonde que está a fantasia? Nós estamos trocando ponte de madeiras, as chamadas pinguelas, por pontes de aço e concreto definitivas. Nós estamos fazendo agora, saiu no Diário Oficial, a licitação da BR-402, que liga Barreirinha, Paulino Neves, Tutóia, Água Doce, Araiose e uma nova ponte sobre o rio Parnaíba para chegar até Parnaíba. Nós estamos fazendo da BR-308, o projeto da BR-308, que vai para o Pará, que liga Carutapera, Ludomingo, Godofredo Viana, Cândido Mendes, Turiaçu, Serrano, Cururupu, Mirinzal, Central, Bequimão até Alcântara. E já estamos nesse projeto planejando uma ponte que eventualmente pode ser feita no futuro, ligando Alcântara a São Luís. Mas vem cá, por que está fazendo isso, Roberto? É para ligar a capital do estado mais pobre, a região mais pobre do estado, uma ponte de 14 quilômetros? Claro que não! Isso não existe. Eu estou falando para projetar a ligação de dois ativos econômicos de atrativo internacional, que é a base de Alcântara, que é a melhor janela para os ares, é o lugar mais alto do mundo, e a zona de exportação, que é o lugar mais fundo, a melhor porta para os mares. Claro que quando a Alcântara estiver funcionando a todo vapor, vai ter que parar um navio para entregar lá uma turbina. E onde é que tem porto em Alcântara? Não tem porto. Vai ter que fazer um porto, 15 bilhões, privado. Mas onde é que já viu alguém, onde é que já viu um porto que não tem a ferrovia? Mas então puxa a ferrovia, mais 7 bilhões, 8 bilhões. Então calcula quanto é a ponte rodoferroviária. Sim, você tem parâmetros, que é Salvador e Itaparica, está lá. E Salvador, o atrativo econômico é só o turismo, diferente daqui. Então a gente já está projetando, porque ela passa a ser rodovia federal, ligando a 308 em Alcântara até a 135 em São Luís, no Porto do Itaqui. Isso é pensar o Maranhão. Isso é discutir o Maranhão. Isso não é nada de fantasioso. Eu repito, a gente só vai conseguir fazer obras de infraestrutura se a gente conseguir fazer projetos. E antes de fazer o projeto, o governo exige fazer os estudos de impacto ambiental, os estudos de viabilidade técnica. Então eu tenho muito orgulho de dizer que estou cumprindo com o meu mandato de senador e peço a Deus e ao povo do Maranhão que me dê a oportunidade para novamente no Senado continuar o meu trabalho e aí sim o Maranhão vai ver o Brasil, que será um mandato ainda muito melhor do que o primeiro, porque neste primeiro nós estamos plantando muito com grandes projetos. E o senador Roberto Rocha, que é capaz de tirar esses projetos do papel para transformá-los em obra. Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui no Balanço Geral. Obrigado a você, obrigado a todos vocês. Ok.